Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre o sistema digestório. Então, nós vamos entender um pouquinho sobre esse sistema que está envolvido com a digestão, absorção e excreção de materiais e de nutrientes do nosso organismo. Então, nós dizemos que o sistema digestório, ele transforma de modo extraordinário a comida que nós ingerimos em nutrientes que são utilizados pelo nosso corpo. Então, à medida que nós ingerimos o alimento, o sistema digestório ele vai quebrar, ele vai fazer a digestão, ele vai secretar algumas substâncias para ajudar nessa digestão também. Depois vai absorver esses nutrientes e essa energia para que seja utilizada no nosso organismo. E depois o que for excesso vai ser excretado. Vamos olhar um pouquinho agora para a anatomia do sistema digestório. E essa anatomia do sistema digestório é dividido em três regiões principais: a cavidade oral, os órgãos glandulares e o trato gastrointestinal. A cavidade oral ela é composta pela boca e pela faringe. Bom, a faringe é uma região que está entre a boca e o esôfago. Então, é um caminho entre a boca e o esôfago. Já os órgãos glandulares acessórios compreendem as glândulas salivares, que estão na região da boca também, o fígado, que está na região abdominal, a vesícula biliar, que está acoplada ao fígado, e o pâncreas, que está abaixo do estômago. Já o trato gastrointestinal, ele é formado pelo esôfago, que é esse canal que liga a faringe ao estômago, que é esse canal comprido, esse tubo comprido. Também é formado pelo estômago, pelo intestino delgado e pelo intestino grosso. Agora, vamos fazer uma associação para a gente entender o caminho do alimento com a anatomia do sistema digestório. Bem, vamos pensar no primeiro passo. É na cavidade oral por onde o alimento entra. Então, é ali que se iniciam os primeiros estágios da digestão, com a mastigação. Quando a gente começa a mastigar o alimento, já são secretados a saliva por três glândulas. Temos a glândula sublingual, que está abaixo da língua. Tenho as submandibulares, que está abaixo da mandíbula. E eu tenho também a parótida, que está perto da articulação mandibular. Então, a gente mastiga o alimento e depois deglute ele. Nesse processo de deglutição, o alimento vai passar pela faringe e descer pelo esôfago até chegar no trato gastrointestinal, que ele vai chegar ali no estômago. E ao longo desse caminho, o que vai separar a faringe do estômago e do esôfago também são os esfíncteres, que a gente já conversou na aula sobre músculo liso, que ele vai se manter contraído até que precise abrir para passar algum material. E nesse caso aqui é o alimento, é o bolo alimentar. Com isso, nós dizemos que os esfíncteres eles têm a função de separar o tubo em segmentos que apresentam funções distintas. Então, como eu disse, o alimento ele vai ser deglutido, vai passar da faringe pelo esôfago. E a partir do esôfago, ele, através da motilidade, através de ondas de contrações musculares, que são espontâneas do músculo liso, ele vai cair no estômago, que fica ali logo abaixo do diafragma. Então, o esôfago termina no estômago.
O interessante é que ao longo do caminho desse alimento são secretados nele algumas secreções pelo fígado e pelo pâncreas que facilitam a digestão. O sistema gastrointestinal ele vai digerir as macromoléculas que está presente nos alimentos em unidades absorvíveis, ou seja, vai degradar o alimento para que o nosso organismo consiga absorver ele em unidades menores. Então, ele vai usar uma combinação de degradação mecânica pela boca, né, com a mastigação, e degradação enzimática também. E essa mistura do alimento com as enzimas secretadas, com as secreções secretadas pelos órgãos glandulares, é chamado de quimo. A maior parte da digestão ela vai ocorrer no intestino delgado. Se a gente lembrar, a palavra delgado significa que ele é mais fino. Então, por isso, por ele ser mais fino, a digestão vai ocorrer em maior parte nesse órgão. O intestino delgado ele é dividido em 3 partes. O duodeno, que é o início do intestino, o jejuno, que é o meio do intestino, e o íleo, que é o final do intestino. E essa digestão, ela vai ser auxiliada pelas enzimas intestinais, que são liberadas pelo pâncreas e pelo fígado. Então, quando nós realizamos as nossas refeições, quando nós comemos, essas secreções eliminadas pelo pâncreas, pelo fígado e pela vesícula biliar chegam até o intestino delgado pelo duodeno. Mas quando nós não realizamos uma refeição, quando nós passamos algum tempo sem comer, essas enzimas, essas secreções, como a bile e o líquido pancreático, lembrando que a bile é liberada pela vesícula biliar, não conseguem chegar até o duodeno, porque não é necessário. E o que impede isso são os esfíncteres, que realmente estão ali contraídos e impedindo que aquele líquido chegue até o intestino. Então, a digestão ela vai terminar no intestino delgado e é ali que a maioria dos nutrientes vão ser digeridos e também absorvidos. Justamente por esse intestino ser mais fino, ele consegue fazer essa absorção dos nutrientes. Do intestino delgado, o quimo vai para o intestino grosso. E é logo ali no começo do intestino grosso que o quimo vai ser transformado em fezes. Por que é transformado em fezes? Porque os nutrientes que estavam no quimo e a água que estava no quimo, ela vai para o líquido extracelular, o que tornam as fezes com uma característica semissólida, porque perdeu a água, perdeu a maior parte da água e também dos eletrólitos. Então, as fezes é só a expulsão dos dejetos, o que não é mais necessário para o nosso organismo. As fezes, elas vão ser eliminadas na seção terminal do intestino grosso, que é mais conhecido como reto. Então, quando se tem o reflexo, né, da defecação, as fezes deixam o trato gastrointestinal pelo ânus, sendo que o esfíncter anal externo, sendo o esfíncter anal externo constituído de músculo esquelético, não é de músculo liso, tem essa diferença, assim como lá na micção, que está também sob um controle voluntário. Lembra que o músculo liso a gente não controla? Então, o esfíncter do ânus tem que ser um músculo esquelético que a gente controla. Com isso, a gente consegue controlar, né, quando dá ou quando não dá para ir ao banheiro fazer as nossas necessidades. Uma coisa muito importante é que a parede do trato gastrointestinal ela é enrugada, que são as famosas vilosidades
do intestino. E são essas velocidades que aumentam a área de superfície do intestino, aumentando então a absorção de nutrientes e de água também. Vamos entender agora um pouco das funções do sistema digestório. A função primária do sistema digestório é o transporte de nutrientes, água e eletrólitos do meio externo para o meio interno do corpo. Meio externo porque a comida vem do lado de fora do corpo. Então, a partir da boca, nós ingerimos o alimento. Então, a comida que nós ingerimos, ela geralmente está em forma de macromoléculas. 100% nós ingerimos alimentos com macromoléculas, alimentos grandes. E aí, o nosso sistema digestório, ele vai quebrar esse alimento tanto com o auxílio das enzimas, quanto mecanicamente com a mastigação, para que virem micromoléculas e a partir daí consigamos absorver os nutrientes presentes naquele alimento. Outra função bastante relevante do sistema digestório é o balanço de massa. Como que ele faz isso? Ele equilibra o que é ingerido no nosso organismo com o que é absorvido e secretado pelo nosso organismo também, e aí ele faz um balanço e é então que ele realiza a excreção, para que nós consigamos manter a taxa de líquido necessária e também os nutrientes para o funcionamento do nosso organismo. A última função do sistema digestório, mas a não menos importante, é a defesa contra invasores externos. Que invasores externos? Patógenos como vírus, fungos, bactérias. Então, o trato gastrointestinal, ele vai enfrentar um conflito interno, assim, muito importante, um confronto entre ter que absorver água e nutrientes e também evitar que sejam absorvidos patógenos. E como que ele faz isso? Vão existir alguns mecanismos fisiológicos, como a liberação de muco, ácidos, enzimas digestórias, que vão controlar essa defesa contra micro-organismos, né? Além disso, ele tem uma coleção muito grande de tecido linfático. Por quê? Porque a maior área de contato entre o meio externo do corpo e o interno é o interior do sistema digestório, porque o sistema digestório é muito comprido. O contato com a área externa então a boca. A partir daí, a hora que o alimento entra, já começa a cair no trato gastrointestinal, formado pelo intestino, pelos intestinos, pelo esôfago, pelo estômago, e os intestinos, eles são muito compridos. E isso vai permitir também, que vocês já devem ter ouvido falar, que existe uma enorme variedade de bactérias que vivem no lúmen, no interior do intestino grosso, principalmente ali no intestino grosso, que vão viver em comensalismo com o nosso corpo. Ou seja, o que é esse comensalismo? Elas vão ser parte da nossa microbiota natural. Então, elas existem ali de modo natural no nosso organismo. E essas bactérias, elas vão se beneficiar e elas vão ter o fornecimento de casa e comida dentro do nosso corpo e elas não vão atrapalhar em nada. Então, o sistema digestório, ele vai, ao mesmo tempo, combater os micro-organismos patogênicos, que são aqueles que causam doenças, e, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele vai ter presente em seu interior bactérias que vivem ali de maneira normal, que fazem parte da nossa microbiota, que não vão prejudicar em nada o nosso organismo. Existem 4 processos básicos realizados pelo sistema digestório. O primeiro é a digestão, que é a quebra ou degradação de modo químico com as enzimas ou de modo mecânico com a mastigação
dos alimentos em unidades menores. Então, qual que é a função de digestão? Quebrar os alimentos em unidades menores para que eles sejam absorvidos. Então, a gente chega ao segundo processo, que é a absorção. A absorção é a transferência, de modo ativo ou pacífico, de substâncias que vão do interior do trato gastrointestinal para o líquido extracelular. Quando a gente fala para o líquido extracelular, é que esses nutrientes gerados, né, pela digestão dos alimentos, eles vão cair na corrente sanguínea para que sejam, então, distribuídos para todas as células do corpo. O terceiro processo é a motilidade. Motilidade é um movimento. Então, o alimento entra pela boca, ele é mastigado e aí ele tem que se movimentar pelo trato gastrointestinal até ser absorvido ou depois ser excretado pelas fezes. Então, esse movimento que o alimento faz é a motilidade. Por fim, nós temos a secreção. Lembra que a gente conversou que secreção é quando algo é liberado pelo nosso próprio corpo? Então, o nosso próprio corpo vai liberar água e íons do líquido extracelular para o interior do intestino, assim como secretar enzimas ou substâncias pelo pâncreas, pela vesícula biliar, pelo fígado, para ajudar na digestão. Então, esses são os 4 processos básicos do sistema digestório. Vamos olhar esse desenho aqui, essa imagem, para entender um pouco melhor. Então, a digestão quebrou o alimento em moléculas menores. A absorção está pegando do interior do intestino e levando para onde? Para o sangue. Motilidade, olha só a flechinha, significa o movimento desse alimento, né, que depois virou quimo e depois virou fezes. E a secreção, que é a eliminação de substâncias dentro do nosso corpo, é produzido pelo nosso corpo e é liberado para funções do nosso próprio organismo. Então, eu tenho secreções da bile, tenho secreções do líquido pancreático, secreção de salina. Então, essas secreções sempre vão visar ajudar na digestão do alimento. Vocês já devem ter ouvido falar que o nosso intestino ele é enorme. E realmente isso é verdade. Ele é enorme porque consegue ficar dentro do nosso corpo porque ele é enrolado. Mas se ele estivesse esticado, nós conseguiríamos ver realmente o tamanho dele. Uma pessoa viva, uma pessoa normal, o sistema digestório que vai da boca até o ânus tem cerca de 450 centímetros, o que seria 4,5 metros de comprimento. Destes 4,5 metros, 3,95 metros ou 395 centímetros consiste no intestino grosso e no intestino delgado. Então, por isso que é verdade realmente que esses intestinos são enormes. Nós acabamos secretando mais líquidos do que nós realmente ingerimos. Em média, nós ingerimos 2 litros de água, seja com alimento ou bebendo. E juntando as secreções, nós temos que 1,5 litros por dia são secretados de saliva, meio litro de bile é secretada, 2 litros de secreções gástricas, 1,5 litros de secreções pancreáticas e 1,5 litro de secreção intestinais. Com isso, nós temos que entra no interior do nosso intestino, juntando com o que nós ingerimos e com o que é secretado, 9 litros de líquido vão entrar no nosso intestino e somente 2 litros desses são o que nós ingerimos.
Desses 9 litros, então, que entram no nosso intestino, 7,5 são absorvidos pelo intestino delgado, que é o que a gente já conversou que realiza a maior parte da absorção, e 1,4 são absorvidos no intestino grosso, que a partir que o quimo entra no intestino grosso, ainda são absorvidos líquido e nutrientes para formar as fezes. Então, 0,1 litro é o que sai pelas fezes. Então, nós conseguimos absorver a maior parte, 99,9% desse líquido que nós ingerimos e também que nós secretamos. E isso realmente que é fazer o balanço dos líquidos que entram no nosso corpo, que é absorvido e aí que é excretado pelas fezes. Então, os íons eles são transportados do líquido extracelular para o interior do intestino, que é essa secreção que vai para o intestino, esse tanto de secreção que a gente viu. A água, então, ela segue o gradiente osmótico, que é de onde tem menos concentração para onde tem mais concentração, criando esta transferência de soluto de um lado do epitélio para o outro, fazendo esse movimento de levar o soluto de onde tem mais para onde tem de onde tem menos para onde tem mais, desculpa. A água move-se pelas células epiteliais através das junções comunicantes que existem entre as células, já que o intestino é um músculo liso e que é ligado por junções, que as células dele são ligadas por junções comunicantes. Dentre as secreções envolvidas com o sistema digestório, temos então as enzimas digestórias. Essas são secretadas tanto pelas glândulas exócrinas, como as salivares e o pâncreas e a vesícula biliar, quanto por células epiteliais também. As células epiteliais do estômago e do intestino delgado também fazem secreção de enzimas digestórias. O pH das diferentes enzimas digestórias funcionam melhor e reflete a localização onde elas são mais ativas. Então, vai refletir ali o pH dessas enzimas, vão refletir onde elas são ativas. Como, por exemplo, as enzimas que agem no estômago funcionam bem em um pH ácido. E aquelas que são secretadas no intestino delgado funcionam melhor em pH alcalino. E temos também a secreção de muco, que é uma secreção viscosa, composta principalmente por glicoproteínas, essas que são chamadas de mucinas. O muco ele vai servir como uma proteção para o trato gastrointestinal e também ele vai lubrificar o conteúdo do intestino. Então, ele vai proteger e também ele vai lubrificar para que o bolo alimentar consiga se mover de modo adequado pelos nossos intestinos. Vamos conversar um pouquinho agora sobre a motilidade, que é o movimento espontâneo, a contração espontânea do músculo liso gastrointestinal. E a motilidade, ela tem duas funções bastante importantes, que é transportar o alimento do começo do sistema digestório, que é a boca, até o final do sistema digestório, que é o ânus. Além disso, a motilidade tem a função de misturar o alimento, o alimento mecanicamente para quebrá-lo de maneira uniforme em partículas pequenas. Isso a gente já falou várias vezes durante essa aula. Vai quebrar em partículas pequenas para ser mais exposto às enzimas digestórias e para ser absorvido de modo mais adequado. A motilidade do nosso sistema gastrointestinal, ela vai ser determinada pelas propriedades dos músculos lisos presentes nesse sistema e ela vai ser modificada por informações químicas que chegam até esse músculo. Elas são enviadas por quem? Pelos nervos, por hormônios e pelos sinais parácrinos.
Então, a maior parte da musculatura gastrointestinal é formada por músculo liso unitário. Lembra do músculo liso unitário? Que apresentam junções comunicantes entre as células. Então, a partir que o neurotransmissor libera a informação, essa informação se liga na célula e é passada rapidamente por todo o músculo, fazendo então a contração. Existem 3 diferentes padrões de contração da musculatura lisa do trato gastrointestinal. A primeira que vamos conversar é o complexo motor migratório. O que acontece nessa contração do complexo motor? Então, ela vai acontecer primeiramente entre as refeições. Então, quando o trato está em grande parte vazio, ocorre uma série de contrações que começa lá no estômago e que vai passando lentamente por cada segmento. E vai demorar aproximadamente 90 minutos para alcançar o intestino grosso. Essa contração, ela vai funcionar, ela vai ter uma função de limpeza da casa, ela vai limpar os nossos órgãos, vai varrer a sobra do bolo alimentar e as bactérias do trato gastrointestinal superior para o intestino grosso, para ali então ser eliminado pelas fezes. O segundo tipo de contração e o mais famoso é o peristaltismo. O peristaltismo, ele empurra o bolo alimentar para frente. Ele tem uma contração, eu empurro o bolo alimentar para o segmento seguinte e aí eu tenho o relaxamento da musculatura que empurrou. E o peristaltismo, ele é meio limitado, ele vai empurrar esse bolo alimentar a curtas distâncias. Mas o principal é aquele que vai empurrar o alimento ali para frente. E o último padrão de contração são as contrações segmentares. O que isso significa? Bom, os segmentos curtos de intestino contraem e relaxam alternadamente. Então, consegue contrair e relaxar de modo alternado. Nos segmentos contraídos, o músculo contrai ao passo que o músculo longitudinal relaxa. Então, o músculo circular contrai enquanto o longitudinal relaxa. Essas contrações, elas podem ocorrer aleatoriamente, como eu disse para vocês, ao longo do intestino ou em intervalos regulares. Bem, essas contrações segmentares, elas são alternadas e agitam o conteúdo intestinal, fazendo o quê? Misturando e mantendo em contato com a epitélio absortivo. Então, essa contração irá ajudar na absorção dos nutrientes. Iremos entender agora como o sistema digestório ele é controlado. A motilidade e a secreção são estritamente controladas. Bem, a motilidade ela tem que ser controlada porque o alimento ele se move e se ele se mover muito rapidamente, não vai ter tempo suficiente para os nutrientes serem digeridos e absorvidos. Então, ele tem que ser movido com a frequência ideal para ocorrer a digestão e absorção. As secreções são controladas também, porque as enzimas digestórias elas devem ser secretadas em uma quantidade adequada para que elas consigam exercer os papéis delas de digestão também, para que o alimento então se torne absorvível. O sistema digestório ele é controlado pelo famoso sistema nervoso central e também pelo sistema nervoso entérico. Vocês já devem ter ouvido que o intestino é o nosso segundo cérebro e realmente existem neurônios dentro do sistema digestivo, dentro do sistema digestório, e ali ele é fechado, esse sistema nervoso entérico. Ele consegue
ser o seu próprio centro integrador, assim como lá no sistema nervoso central eu tenho o encéfalo e a medula. No sistema nervoso entérico, ele está localizado dentro do sistema digestório, principalmente no intestino, e ele consegue integrar as informações, ele consegue enviar uma informação, integrar e dar uma resposta. Dentro do sistema nervoso entérico, temos neurônios intrínsecos, que estão estritamente dentro deles. Eles transmitem neurotransmissores e neuromoduladores. Existem também as células da glia, que dão suporte para os neurônios trabalharem. Tem uma barreira de difusão, que funciona como uma barreira hematopoética para proteger esse sistema nervoso entérico. E também ele tem centros de integração. A regulação da função gastrointestinal, ela pode ser dividida em reflexos curtos e em reflexos longos. Os reflexos curtos, eles são originados, integrados e gerados de uma resposta dentro do próprio sistema digestório. Então, ele é controlado pelo sistema nervoso entérico. O que acontece? Bom, os plexos nervosos, os nervos do sistema nervoso entérico, na parede intestinal, agem como um pequeno cérebro. Por isso que a gente diz que o intestino é o nosso segundo cérebro, permitindo que reflexos locais sejam iniciados. Então, foi gerado o estímulo ali dentro do próprio sistema digestório. Não veio de fora, veio dentro do próprio sistema digestório. Ali mesmo ele tem um estímulo, ele é integrado e ele é finalizado. No plexo submucoso vão existir neurônios sensoriais. Neurônios sensoriais são aqueles que vão receber, que vão trazer os sinais que estão vindo do interior do trato gastrointestinal. Então, a rede do sistema nervoso entérico integra, resolve ali essa informação, entende essa informação que chegou pelo neurônio sensorial e então inicia uma resposta. O plexo submucoso ainda controla a secreção pelas células epiteliais do trato gastrointestinal. Os neurônios do plexo mioentérico na camada muscular externa influenciam também na motilidade. Então, o sistema nervoso entérico ele vai controlar as secreções pelas células epiteliais, gastrointestinais, secreção de enzimas digestórias para digerir o alimento e também influenciam na motilidade, no movimento daquele bolo alimentar pelo trato gastrointestinal. Então, conversamos sobre o sistema nervoso entérico e seus reflexos curtos, e agora vamos entender os reflexos longos, que são integrados, que são entendidos pelo sistema nervoso central. Então, embora o sistema nervoso entérico consiga fazer algumas funções de modo individual, também envia algumas informações lá para o sistema nervoso central para ele resolver essa parada. E quem são os neurônios ali que levam essa informação? São os neurônios da via autonômica, já que os órgãos são compostos de musculatura lisa. Sabendo disso, é o sistema autonômico, o sistema autônomo, que controla essas funções quando as informações são enviadas para o sistema nervoso central. Então, os reflexos longos, que são integrados pelo sistema nervoso central, eles se originam completamente fora do sistema digestório e eles se dividem em dois tipos de reflexos: os reflexos antecipatórios e os reflexos emocionais. Esses dois reflexos são chamados de reflexos cefálicos, uma vez que eles são originados no encéfalo. Então, aqui estão os dois reflexos longos. Temos os reflexos antecipatórios, que eles são iniciados com algum estímulo. Então, quando a gente sente algum cheiro, quando a gente vê um alimento, quando a gente escuta o som lá na cozinha, as panelas batendo. Então, esses estímulos, esses reflexos antecipados, eles vão preparar o nosso sistema digestório
para a refeição, que o encéfalo está antecipando. Sabe quando a gente sente aquele cheiro gostoso de comida e nosso estômago começa a roncar, que nossa boca saliva? Isso é um exemplo de reflexo antecipatório que o nosso encéfalo está preparando o nosso sistema digestório para receber a refeição. E o segundo reflexo longo são os reflexos emocionais. Algumas respostas referentes ao trato gastrointestinal variam de acordo com as emoções. Sabe quando a gente fica muito nervoso, que vai apresentar, que vai falar em público, ou que vai fazer alguma coisa importante, que a gente fala que está sentindo borboleta no estômago, que o nosso estômago começa a embrulhar, ou quando alguma situação assim de apresentar e falar, que a gente sente muita vontade de ir no banheiro. Isso são esses reflexos emocionais interferindo psicologicamente no trabalho do sistema digestório. Então, para finalizar a regulação, o controle do sistema digestório, os reflexos longos do músculo liso e das glândulas relacionados ao trato gastrointestinal, eles estão sob o controle de quem? Do sistema autonômico, que a gente já estudou muito bem. Então, em geral, a gente fala que a divisão parasimpática é excitatória e realça as funções do trato gastrointestinal, levando o seu apelido. Lembra que o parasimpático ele era de descanso, de digerir após a refeição? Então, como ele é excitatório, o parasimpático ele é excitatório do sistema digestório, ele leva esse nome. E a maioria dos neurônios parasimpáticos para o trato gastrointestinal são encontrados lá no nervo vago, que é o maior nervo parasimpático que a gente viu também. Já os neurônios simpáticos normalmente inibe a função gastrointestinal. Lembra que simpático e parasimpático são um contrário do outro. Então, com isso, nós terminamos o entendimento sobre a regulação da função gastrointestinal.